Você pode dar um glória a Deus aí, bem forte aí? Amém, graças a Deus. Eu recebi uma palavra agora há pouco, eu vou compartilhar essa palavra com você. É uma palavra poderosa. Você está preparado aí para receber? Está preparado para receber? Quando você vem para a casa de Deus, você tem que estar preparado para receber, porque Deus vai falar contigo. Amém? Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Então, ainda há pouco eu recebi uma palavra assim: nunca force uma maçaneta com Deus, porque a porta pode se abrir. Ó, pegou? Pegou? Tem pessoas que ficam forçando uma maçaneta, fica forçando uma porta, Deus querendo abençoar a pessoa, e ela está insistindo com alguma coisa que Deus não quer que ela faça, e aí ela força a maçaneta. Deus pode permitir que a porta se abra. Há inúmeros exemplos na palavra de Deus de pessoas que forçaram uma situação, mas Deus não estava presente naquela situação, e aí depois vem a consequência. Mas graças a Deus que o povo da igreja do Nazareno de Edson Passo não tem esse problema. Amém? Mas eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, e eu quero começar perguntando para você assim: você já sofreu uma ingratidão? Uma das piores coisas que pode acontecer com alguém é sofrer uma ingratidão. Como é que é, pastor? Sim, ingratidão. Ingratidão é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter, ou pode sofrer, porque o próprio nome já diz: ingratidão, pessoa ingrata. O que significa isso, pastor? Já teve alguém na sua vida para quem você estendeu as mãos e aquela pessoa te virou as costas? Pior do que isso é quando a ingratidão vem de alguém que você menos espera que ela venha. E às vezes o nosso coração sangra com situações dessa, né? Por exemplo, um tempo atrás, eu fazendo uma obra lá em casa, e aí eu chamei um amigo para ele fazer essa obra para mim. Fiz um orçamento, e o valor que o meu amigo me deu ficou R$300 mais caro do que um outro orçamento que eu fiz. Mas quando eu parei para analisar e fazer as contas, eu fiz com mais caro, eu fiz com o meu amigo. Eu falei assim: não, por causa de R$300, quem vai fazer é ele. Por quê? No momento que eu mais precisei, quem me ajudou foi ele. Então, eu dei a preferência para o meu amigo, e ele fez eu me sentir muito abençoado, e o serviço ficou excelente. Então, se tem algo que a gente deve preservar no nosso coração, é a gratidão. Hoje pela manhã na classe, uma das nossas aulas foi justamente isso. Graça. Nós falamos da graça, nós falamos do favor imerecido. Pela graça. Sabe por que você está aqui, sentadinho aí, e tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de adorar a Deus, de receber de Deus? É por causa da graça. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós só estamos aqui, você só está aí respirando, você só levantou hoje de manhã, você só desfrutou das coisas que você desfrutou,
foi pela graça de Deus. Então nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Eu preciso ser grato a Deus pelo dom da vida, eu preciso ser grato a Deus por tão poderosa salvação, eu preciso ser grato a Deus porque Ele me supre todos os dias. O Senhor te supre todos os dias. Você pode estar passando a pior das lutas, você pode estar passando uma grande dificuldade, mas você está de pé. Você pode passar por um turbilhão, você pode passar por um vento, o vento pode estar soprando. Olha só, sabe por que você está passando pelo vento? Porque você está vivo, isso é a bondade de Deus. Porque se não fosse a boa mão de Deus, nem de pé você estaria agora. Se não fosse a mão de Deus, você não estaria aqui hoje. Mas você está aqui, é pela graça de Deus. O Senhor tem te sustentado. Mas agora tem uma questão. Como que você deseja ser conhecido ao longo do tempo? Você deseja ser conhecido por uma pessoa que é grata a Deus, ou por uma pessoa que é ingrata? Ô pastor, como é que é isso? Sim, tem dois tipos de pessoa. Tem as pessoas que são gratas a Deus, e tem as pessoas que são ingratas. E como é que você gostaria de ficar conhecido na história? De que maneira você quer entrar para o registro da história? Sabia que o que você faz fica registrado para a eternidade? Eu não sei se você já parou para meditar sobre isso, mas aquilo que nós fazemos fica registrado para a eternidade. Nessa noite, eu quero falar para você, em rápidas palavras, sobre coisas que a gente faz e que fica registrado para a eternidade. Tem um texto bíblico, o Evangelho de João, que relata que uma mulher, ela pegou um precioso unguento, um vaso de alabastro, e derramou sobre Jesus. E quando ela derramou aquele precioso perfume sobre Jesus, imediatamente ela foi criticada. Ela foi criticada. Alguém disse assim: que desperdício! O valor desse perfume vendido poderia ser dado aos pobres. E Jesus disse assim: olha, critica ela não. Os pobres vocês terão sempre aí com vocês, e vocês terão a oportunidade de ajudar os pobres, mas a mim nem sempre vocês vão ter aqui não. Então o que ela fez aqui hoje, aonde quer que esse evangelho seja pregado, o que ela fez vai ser mencionado. Olha só quanto tempo tem que ela fez isso, e eu estou mencionando que Jesus falou que aconteceria. Eu estou falando sobre aquela mulher que ungiu Jesus antes da morte dele. Ela entrou para os anais eternos, um registro eterno, aonde quer que esse evangelho seja pregado, o que aquela mulher fez sempre será mencionado. O que você tem feito para Jesus? O que é que eu tenho feito para Jesus? O que nós temos feito para o Senhor Jesus? Qual tem sido a nossa contribuição para o reino de Deus? O que é que eu tenho feito para que o reino de Deus possa crescer? O que é que eu tenho feito para poder disseminar esta palavra? O que é que eu tenho feito para levar a outras pessoas a palavra do Evangelho? Como é que eu vou ficar conhecido na história? Como que você vai ficar conhecido na história? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses.
Eu quero falar sobre uma pessoa, sobre algumas pessoas, na verdade. E o nome dessa pessoa é mencionado 3 vezes por Paulo. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Saúda-vos Lucas, o médico amado. Ó, como é que Lucas era conhecido? O médico amado. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Aqui o apóstolo Paulo cita o nome de 3 pessoas. Uma delas é Lucas, conhecido como médico amado. Lucas era companheiro de Paulo nas batalhas do Evangelho. Lucas esteve presente com Paulo a maior parte das suas viagens missionárias. E ele, nessa oportunidade, cita aqui o nome de uma pessoa e da casa dessa pessoa. E ele também fala de Demas. Demas estava com Paulo. Demas era companheiro de Paulo. Em outra passagem também, Paulo, ele vai citar o nome de Demas. A bem da verdade, o nome de Demas aparece 3 vezes no Novo Testamento. E a segunda oportunidade em que Paulo vai falar sobre Demas é na carta a Filemon. Paulo escreve uma carta e mais uma vez Paulo cita Demas. Nessa carta, Paulo, ele faz um apelo sobre uma pessoa, sobre um escravo fujão, mas que se converte. E nessa carta, mais uma vez saudando, Paulo cita Demas. Agora eu quero te mostrar uma outra situação em que Demas aparece na Bíblia. E de que maneira Paulo o cita. Abre a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. A partir do versículo 9, diz assim o apóstolo Paulo, numa carta a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, esse foi para Tessalônica. Como é que é? Aquele camarada que estava com Paulo, na primeira oportunidade em que Paulo menciona, e dizendo, ó, Demas também está mandando um oi para vocês, Demas também está saudando vocês aí, Demas está mandando a paz de Jesus para vocês. Agora Paulo menciona Demas dizendo o seguinte: vem ter comigo depressa, porque Demas me abandonou. E por que é que Demas abandonou a Paulo? Por que foi que Demas abandonou o apóstolo Paulo? No momento em que Paulo mais precisava, no momento do calor da batalha, na luta pelo Evangelho, quando Paulo estava preso, Paulo estava sozinho, precisando de amigo, com as atrações do presente século. Porque as atrações do presente século pode ser a causa de você abandonar Jesus. Quantas pessoas estão sendo ingratas com o Senhor Jesus, amando o presente século?
Quantas pessoas têm dado as costas para Jesus por causa de um momento de prazer? Quantas pessoas têm rejeitado a graça de Deus para poder viver uma simples aventura? Demas amou naquele momento o presente século e deixou Paulo sozinho na luta, na batalha pelo Evangelho. As coisas do mundo fascinaram os olhos de Demas. Eu não sei o que foi que o atraiu, mas quantas pessoas hoje em dia, por causa da fama, e às vezes nem é fama, às vezes por coisas tão insignificantes. Outro dia eu conversava com o pastor acerca disso. Tem algumas pessoas que elas querem se desfazer da imagem do Evangelho de uma forma tão drástica, tão violenta, e a gente não sabe por qual motivo. A pessoa passou anos servindo a Jesus, passou anos dentro da casa do Senhor, daqui a pouco vira as costas para Jesus, vai embora, não quer mais saber do Evangelho, mas num curto espaço de tempo, ela faz questão de se exibir, ou ora com um cigarro entre os dedos, ou ora com um copo de cerveja na mão, tirando uma foto em frente ao bar, ou em algum lugar que não condiz com a vida de um cristão, para dizer, eu não quero mais esse caminho. Filipenses capítulo 2, do versículo 25 ao 30, diz assim a palavra do Senhor: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito. Parece até um palavrão esse nome, né? Epafrodito. Mas olha só como é que Paulo se refere a Epafrodito. Se por um lado Demas havia abandonado Paulo amando o presente século, Deus levantou na vida de Paulo alguém chamado Epafrodito. E quais eram as qualidades de Epafrodito? Olha só as qualidades dele. Esse camarada, ele era irmão. Como é que é? A palavra de Deus diz que há amigo mais chegado que... A palavra de Deus diz que em todo tempo ama o... E na angústia nasce um... Eu quero dizer para você nesta noite que Deus fará com que pessoas nasçam para estar ao seu lado na angústia, na tribulação. Deus fará com que Epafrodito surja na sua vida, se você colocar Deus em primeiro lugar, se você amar ao Senhor Jesus, se o seu coração for de todo do Senhor, Ele vai levantar pessoas assim para te ajudar na sua caminhada. Deus não vai deixar você caminhar sozinho. E entenda que a condição era tão séria que Paulo falou assim: Deus teve misericórdia não somente dele, esse cara adoeceu, esse cara chegou às portas da morte,
Mas se ele morresse, a tristeza de Paulo ia ser tão grande, e Deus, para poder poupar o coração de Paulo de um sofrimento da vida, Epafrodito, o Senhor não deixa Epafrodito morrer, porque Deus sabia quão importante Epafrodito era na vida de Paulo. Você tem que ser importante na vida de alguém. Você é importante aqui nessa igreja. Você é importante na obra de Deus. Você está onde Deus quer que você esteja. Deus te colocou aonde você está, porque você é importante na casa de Deus. Você tem muita importância na célula que você participa. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Presta bem atenção. Tem pessoas que só estão aqui hoje porque você está aqui. Você está entendendo o peso da responsabilidade que repousa sobre os meus ombros, sobre os seus ombros? Tem pessoas que vieram para Cristo porque você veio. Tem pessoas que estão aqui nesta noite porque você está sentado aqui. Tem pessoas que o Senhor livrou da morte porque Deus usou a sua vida para poder livrar essa pessoa. Você é um Epafrodito do Senhor. Deus chamou você para essa obra. De repente, há pessoas que elas não vão ter um destaque como outras pessoas têm. Elas não vão ser pregadores. Olha, preste bem atenção. Talvez você eu quero pregar, eu quero ser um pregador do Evangelho, eu quero ser um escritor. Talvez você não vá alcançar o mesmo status de algumas pessoas na vida, mas Deus vai fazer com que a sua vida seja tão importante, que por meio da sua vida, outras pessoas vão chegar no reino dos céus. Você está entendendo isso? Você consegue compreender o grau que Deus quer te usar, como que Deus quer usar você? Quantas vezes você já parou para pensar em Epafrodito? Algum dia você já parou para pensar, poxa, eu conheço Paulo, eu conheço João, eu conheço Timóteo, esses nomes são os mais importantes da Bíblia. Talvez você nunca parou para pensar sobre Epafrodito, mas nesta noite você está ouvindo falar de alguém que tinha justamente essas qualidades. Ele era irmão. Às vezes a gente tem falta de um irmão, né? A gente precisa de um irmão perto. Você é esse irmão que Deus chamou para estar perto de alguém. Outra coisa que ele era, cooperador. Meu Deus do céu. Quantas vezes no calor da batalha você precisa de alguém para cooperar contigo? Nem que seja para dobrar os joelhos 5 minutinhos, irmãos. Se tem uma coisa que eu alegro, que eu gosto muito, é quando alguém diz assim, vamos orar comigo? Olha, eu vim aqui para orar com você. Epafrodito, ele era cooperador, ele cooperava, ele via a dificuldade, ele via a luta. Você está vendo a luta do seu irmão? Você está vendo a luta do seu irmão? Você está vendo a luta dessa igreja? Você está vendo a luta desta igreja? Você sabia que a nossa igreja está precisando da sua ajuda? Cooperador de Cristo, você é um cooperador do Senhor. O Senhor te chamou para você ser cooperador do Evangelho, ajudar, levantar quem está caído. Olha, muitas pessoas pensam que a única forma de cooperar é financeira. Muitas pessoas pensam que a única forma de cooperar seja em ajuda material. Mas quando você vê mãos fracas e joelhos trôpegos, e você ajuda aquelas mãos fracas e aquele joelho trôpego, você está sendo um cooperador da obra de Deus, cooperando com a obra de Deus. Epafrodito era irmão, ele era cooperador, ele era companheiro de lutas. Você sabe o que significa isso, ser companheiro de luta? Você tem um companheiro de luta? Você tem um companheiro de luta? Você sabe que é uma pessoa fazer ombro a ombro contigo e falar para você assim, você não vai parar agora, eu não vou deixar você desanimar. Você sabe o que significa isso? Não é hora de parar. Aquela pessoa que chega aí
te dá aquele choque, aquela pessoa que chega e te impulsiona, não deixa você ficar para baixo. Você tem essa pessoa na sua vida? Se você tem, valoriza. Se você tem essa pessoa na sua vida, valoriza essa pessoa. Ele está sendo um Epafrodito que Jesus levantou para estar junto contigo. Aquele cara chato que chega lá de manhã cedo: ô fulano, vamos embora que na hora da escola dominical. E já vem fulano me chamar para ir. Valoriza essa pessoa, ele está te chamando para a casa do Senhor. Ele está te incentivando para você estar na casa do Senhor. Ô fulano, tem célula hoje, vamos para a célula, a gente não pode perder a célula hoje não. Esse cara é o Epafrodito. Deus está levantando ele para te ajudar a caminhar. Olha só, para você não ficar sozinho. Ele era irmão, ele era cooperador, ele era companheiro de luta. Às vezes é difícil lutar sozinho. E às vezes quando a gente está sozinho na luta, a gente tende a desanimar. Mas se Deus levanta alguém assim para estar junto com a gente na batalha, a coisa muda. Ele era auxiliar nas necessidades. Meu Deus do céu, olha quanta coisa esse camarada fazia. Ele auxiliava a Paulo nas necessidades, tanto de Paulo, quanto dos crentes da cidade de Filipos. Ele ajudava aos filipenses também. Mas olha só, ele adoece. Chega um momento que Epafrodito adoece. E agora? Deus tem tanta misericórdia de Paulo, que sara Epafrodito, porque Deus sabia o quanto ele era importante para a vida de Paulo. Você é muito importante para a vida de alguém. Você que está aqui nesta noite, em nome de Jesus, saiba, você é muito importante para a vida de alguém. Através de você, Deus vai dar vida a muitas pessoas. Através de você, Deus vai auxiliar muitas pessoas. Você é um cooperador que o Senhor escolheu para a obra dele, e o seu nome vai entrar no registro do céu, como alguém que é irmão, como alguém que é cooperador, como alguém que auxilia nas necessidades. De repente, o meu nome não é falado. Deus está vendo. Deus está vendo. O que você faz não é para o homem ver, o que você faz é para Deus ver. Deus está vendo quem você é, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus sabe da sua dedicação, Deus sabe do seu comprometimento. E quando foi na hora certa, Paulo menciona esse camarada. Paulo fala, não é só dele que Paulo fala não. Há pessoas ingratas, mas há pessoas que Deus destacou para receber essa menção honrosa, porque a exemplo dessas pessoas, nós também precisamos, em nome de Jesus, nos comportarmos da mesma maneira. Mas eu quero falar também para você de uma outra pessoa. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, olha que nome, cada nome misericórdia. Você já ouviu falar dessa pessoa? Você sabe quem é essa pessoa que eu vou falar aqui agora, o nome dele? Onesíforo. Você já ouviu falar de Onesíforo? Você sabe quem foi Onesíforo? Onésíforo? Mas é Onesíforo porque é acento no i, então é Onesíforo, não é isso? Você já ouviu falar de Onesíforo? Pastor, que nome que o senhor arrumou aí na Bíblia? Epafrodito. E agora o senhor vem falando de Onesíforo? Mas eu quero que você preste bem atenção quem foi esse cara. Não somente ele, mas eu quero que você preste atenção na família desse camarada. Olha só o que diz a palavra de Deus.
estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Ó, de novo, essa questão de abandono que Paulo sofria era constante. Imagina, irmãos, a Ásia, a que Paulo se refere aqui, envolvia a Turquia, a região toda da Turquia, que é a antiga Pérsia, a Turquia, e todas as cidades ali do entorno, todos aqueles a quem Paulo havia ministrado a palavra de Deus. Ali também tinha a igreja de Éfeso, aquelas 7 igrejas de Apocalipse também estavam ali naquele entorno, e Paulo fala assim: todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hemórgenes. Mas 2 pessoas aqui se destacam, a exemplo de Demas. Paulo menciona, preste bem atenção, de novo eu torno a perguntar para você, como você quer ficar conhecido na história? Como aqueles que viraram as costas para Jesus, como aqueles que abandonaram o evangelho de Jesus, ou como aqueles que permaneceram fiéis e fiel até a morte? Paulo menciona que novamente ele havia sido abandonado por toda uma região, muita gente, né? Mas dentre todos os que haviam abandonado, Paulo destacou aqui 2. Esses 2 aqui, eu acredito que se Paulo mencionou esses 2 camaradas, é porque, por certo, eles receberam muito. E geralmente é assim, né? Às vezes a quem mais você estende a mão, às vezes a quem mais você ajuda, justamente é que vai virar as costas para você um dia. Mas não são todos que vão te abandonar, não. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Olha o que diz a palavra do Senhor: estais ciente de que todos me abandonaram, todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hemórgenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onésiforo. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onésiforo. Por quê? Por que Paulo estava pedindo para que Deus concedesse misericórdia à casa de Onésiforo? Olha porque Paulo pede que Deus concedesse misericórdia para esse homem. Ele diz assim: porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Misericórdia. Está aqui uma pessoa que não havia se envergonhado de Paulo, pelo contrário, Paulo fala assim: ele me animou. Você sabia que Paulo teve um momento que ele se sentiu abatido? Quem é que estando na luta não se sente abatido? Quem é que estando numa batalha às vezes não se sente sozinho, desguarnecido? E Paulo fala assim, ele muitas das vezes me animou, quando eu estava desanimado, achando que não dava certo. Eu quero dizer que você é essa pessoa que vai chegar para o desanimado e vai falar assim: irmão, não fica caído não, levanta em nome de Jesus, eu vou contigo. Deus vai te usar para isso. Deus vai usar você para animar outras pessoas, para elas não desistirem de estar aqui, para elas não desistirem da caminhada. É por isso que você nesta noite está recebendo essa palavra. Deus quer te usar para que outras pessoas não desanimem na caminhada. Olha, não desanime, porque se você desanimar, outras pessoas vão desanimar também. Eu lembro certa feita que eu recebi uma palavra pesada. Aquela palavra me ajudou a permanecer de pé. E eu entendi que aquilo era uma palavra de Deus para a minha vida. Uma certa irmã chegou para mim, e eu não era pastor, mas pela misericórdia do Senhor Jesus, independente do que você é, você já deve fazer, independente do carro que você tenha ou do título que você tenha. Pegou a chave? Há pessoas que pensam assim: eu vou fazer tal coisa quando eu for pastor, eu vou fazer tal coisa quando eu for para o seminário, eu vou fazer tal coisa quando isso aqui chegar para mim.
não imponha condições nenhuma. Se você é chamado por Deus, você vai começar a fazer independente de cargo ou título, porque Deus vai colocar isso dentro do seu coração. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Independente de cargo, independente de função, você vai fazer porque o seu coração já está inclinado para fazer aquilo. Tem pessoas que já são pastores, tem pessoas que já são pregadores. Todas as vezes que você prega o evangelho para alguém, você é um pregador do evangelho. Você já é um pregador do evangelho. Quando você compartilha o evangelho com alguém, você já é um pregador do evangelho. E aquela irmã virou para mim e falou assim: olha a palavra que aquela irmã me deu. Irmão Heraldo, não caia. Eu falei assim: misericórdia, porque o meu esposo, ele te olha e ele fica te observando. Ó, tem alguém te observando, tem alguém olhando o seu proceder. Eu não sou perfeito, mas eu sei que repousa uma responsabilidade sobre a minha vida. Repousa uma responsabilidade sobre a sua vida. Quando você sai de casa para vir à igreja, alguém está te olhando. Tem pessoas que sabem direitinho a hora que você chega, a hora que você sai, a roupa que você está usando. Ele sabe até o dia que você faz compra, ele sabe direitinho, ele marca direitinho o dia que você... Porque ele fica te observando, sabe até o dia que você vai fazer compra. E está na época de fulano a fazer compra, porque ele fica olhando a sua vida, ele olha o seu entrar, o seu sair, ele fica observando cada passo seu. Significa dizer que ele sabe que você serve a Deus, ele sabe que você serve a Jesus, ele sabe que você carrega um nome na sua vida, que é acima de todo nome. Ele sabe que você é exemplo, ele sabe que você é sal da terra, ele sabe que você é a luz do mundo, porque ele está vendo os seus passos. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim: Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me animou e nunca se envergonhou das minhas algemas. As pessoas começaram a se afastar de Paulo, quando eles viram que Paulo estava sendo preso, Paulo estava sendo julgado. Eles não queriam estar perto de alguém que tinha o nome de malfeitor, que estava sendo acusado, mas Onesíforo sabia por que causa Paulo estava sendo algemado, era por causa de Cristo. E aí Paulo fala assim, que Deus conceda misericórdia à casa dele. Olha, Paulo não fala para Deus conceder misericórdia somente para Onesíforo, não. Ele conceda misericórdia à casa dele. Então eu acredito que os filhos apoiavam, a esposa apoiavam, a casa toda era inclinada a fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, porque abriu as portas para receber a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, porque você abriu as portas da sua casa para receber uma célula. Deus está abençoando a sua casa, Deus está abençoando a sua família, Deus está abençoando os seus filhos, Deus está abençoando aonde você colocar a planta dos pés, aonde você colocar as suas mãos, o Senhor vai abençoar.
Quero dizer que a sua família também, em nome de Jesus, se você for fiel, a sua família vai estar em destaque naquele dia, em nome de Jesus. Naquele dia a sua casa vai estar em destaque, os seus filhos vão estar em destaque, em nome de Jesus, eu creio nisso, mas você não pode se envergonhar do Evangelho. Quero fazer um teste com você. Eu falei de uma pessoa que abandonou, na verdade 3 pessoas, eu mencionei o nome de 3 pessoas que abandonou Paulo. Você anotou aí as pessoas que abandonou? Você anotou aí o nome das pessoas que foram fiéis e permaneceram firmes com Paulo? Uma foi Epafrodito, esse nome você não vai esquecer mais. A outra pessoa que eu falei aqui, acabei de falar aqui agora, uma família inteira, a casa de Onesíforo. E teve aqueles que abandonou, Demas abandonou, amou o mundo, largou Paulo. Todos da Ásia haviam abandonado Paulo, entre eles Fígelo e Hemórgenes. Eles abandonaram Paulo. Mas eu quero falar também para você de outros 3 camaradas importantes na vida de Paulo. Você é importante na vida de alguém. Você é importante na vida dessa igreja. Você é importante na minha vida. Você é importante na vida do pastor dessa igreja. Nós temos um pastor. E todos vocês aqui são importantes na vida dele. Sabia disso? Você tem menção, você tem ideia, noção do quanto que você é importante? Abre a sua Bíblia, já estou terminando, abre a sua Bíblia, em Primeira Coríntios, ainda tem 1 hora, já estou terminando. Ainda tem 1 hora, eu já estou terminando. Brincadeira, não tem 1 hora não, tem alguns minutinhos só. Mas abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 16. Versículo 15. 1 Coríntios 16, 15. Diz assim: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Paulo menciona aqui mais 3 cooperadores do Evangelho. Paulo diz assim, que é para que os coríntios reconhecessem a homens como Estéfanas, Fortunato e Acaico. E não só reconhecesse, mas como também se submetesse a homens como eles, porque os tais eram cooperador e obreiros. Sabe por que Paulo fala isso?
e diz para a igreja de Coríntios, olha, preste bem atenção, quando você abre a sua Bíblia, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo menciona o status desta igreja. Essa era uma igreja que em tudo eles haviam sido enriquecidos, em todo dom, eram extremamente capacitados, eles estavam dentro de um centro intelectual muito alto naquela ocasião. Mas olha só o que Paulo fala para os crentes da igreja lá em Corinto. Paulo diz assim: tem 3 pessoas aí, que eu quero que vocês reconheçam essas pessoas. Tem 3 pessoas aí, que são cooperadores e obreiros do Evangelho, e eu quero que vocês se submetam a pessoas como esses. Você sabe por que é que Paulo diz isso para os crentes lá de Corinto? Para que eles se submetessem a Estéfanas, Fortunato e Acaico? Porque esses homens consagraram ao serviço dos santos. O que significa isso, pastor? Pessoas que têm vida consagrada é referência. Eles não eram referência por causa da capacidade intelectual, eles não eram referência por causa do poder econômico, eles não eram referência por causa dos status sociais, eles não eram referência por causa da posição econômica deles, mas eles eram referências porque eles haviam se consagrado ao serviço de Cristo Jesus. E quando você se consagra para Jesus, você se torna referência. Quando você se consagra para Cristo, você se torna modelo. Quando você se consagra para Cristo, você se torna exemplo. As pessoas começam a olhar para você e ver que você tem o perfume de Jesus. As pessoas começam a olhar para você e ver que você se parece com Jesus. As pessoas começam a olhar para nós e ver que nós somos a imagem e a semelhança, porque você passou a se consagrar ao serviço do Senhor. Consagre-se ao serviço do Senhor, consagre a sua casa ao serviço de Jesus, consagre a sua família, consagre os seus filhos ao serviço de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas os meus filhos não querem obedecer. Vão obedecer. O Senhor tem um meio todo especial de fazer eles obedecerem. Como, pastor? Joelho que se dobra diante de Cristo não fica sem resposta. Joelhos que se dobram diante do Senhor, boca que se coloca no pó diante de Cristo, não fica sem resposta de Deus. Deus vai te dar a vitória. Ah, pastor, mas os meus filhos não querem obedecer, os meus filhos não querem se submeter. Não cesse de orar, o primeiro compromisso é seu. Deixa que o mais o Senhor cuida. Entrega na mão do Senhor Jesus, deixa que o Senhor tenha um meio de operar na vida, deixa que o Senhor tenha um meio de fazer a coisa acontecer. Cristo vai fazer a coisa acontecer. O que você não pode fazer é desistir, o que você não pode fazer é desanimar. Mas nesta noite, se consagre a Cristo, seja como esses que entraram como referência e foram mencionados. Como que você quer ficar conhecido na história? De que maneira você quer que a sua família seja conhecida na história? Seja conhecido como Epafrodito, em nome de Jesus. Seja conhecido como Onesíforo, em nome de Jesus. Seja conhecido como Acaico, Fortunato. Seja conhecido como esses homens que se dedicaram ao serviço e à obediência do Evangelho. Demas ficou conhecido como quem abandonou Jesus, mas na sua vida é diferente, a sua casa é diferente. Você foi chamado para ser modelo, você foi chamado para ser referência, você foi chamado para ser imitado, porque está imitando a Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor.
Glória a Deus. Quem está abençoado? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado a Deus pela ministração da Tua palavra. Que venha sobre nós o Teu reino e seja feito sempre a Tua vontade. Continue ministrando aos nossos corações, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus não criou você para viver só, amém? Fala para a pessoa só, você não está só. Fala para ele assim, eu estou aqui. Essa igreja, eu sou tão abençoado, eu já recebi convite para ser pastor na Bahia, no Brasil foi na Bahia só. Já recebi convite para ir para os Estados Unidos, Califórnia e Nova York. Já recebi convite até para ir para a Europa. Mas eu sou tão abençoado de estar aqui nesse lugar. Quem é de São Passos? De vez em quando botar o pé dentro d'água. Mas foi aqui que Deus levantou pessoas. Davi falou de pessoas que o ajudaram que ele nem conhecia. E às vezes eu estou ali atrás, quando acaba o culto, eu vejo tanta gente que eu nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro, mas vieram para somar nessa obra, vieram para ajudar. Está ali o Inácio, que tem trazido o irmão dele. Esqueci o nome do seu irmão. Manuel? Olha aí que benção. Já é o irmão trazendo o outro irmão. E Deus tem ministrado nesse lugar que cada um aqui vai ser um ministro de Deus. As pessoas vão querer estar perto de você, porque você é a resposta da oração de alguém. O pastor Heraldo estava falando de Epafrodito, que o Epafrodito ajudava tanto Paulo, mas ajudava tanto, até na comida. Mas teve um momento que Paulo teve que mandar ele embora. Vai lá, ajuda lá. É o mesmo que ele está tirando assim, alguém tão importante de perto dele para mandar ajudar outros irmãos. E nesse texto que fala assim, reconhece a homens como estes, não é? Que eles supriram as necessidades que faltou de vocês não conseguiram ajudar em tudo, não é? Eu queria que o irmão Luzinaldo viesse aqui, por favor, e aquela equipe de homens que trabalhou ali no churrasco, estava lá no Papo de Homens, fica de pé, por favor. Tem mais gente aí, né? Não é só o Guajara, não. Ali, olha lá, irmão Genesi, vem só um pouquinho mais para cá, o pessoal te ver. Ó, tem mais homens aí, tá? Não são só esses, não. Tem mais homens. Não tem, Luzinaldo? O irmão Luzinaldo me apresentou uma junta aqui do Ministério de Homens. Eu nunca vi uma diretoria tão grande. Mas ele está botando mais gente, vem ajudar. Eu, falar a verdade, eu até comentei ali com os ministros, falei, quer saber? Deixa rolar esse negócio. A gente vai ter um ministério, o culto dos homens aqui vai ser tão cheio como o culto das mulheres. Tá ligado, hein? Amém, homens? O que é o grito do espartano? Aú! Aú! Vamos lá, vou contar até 3. Amém, homens? 1, 2, 3. Vamos orar para encerrar o culto, que... Eu vou contar até 3 não, só vou falar amém, homens. Amém, homens? Amém. Não é amém não, é o grito espartano. Só os bons sobrevivem, os ruins jogam lá em cima do morro. Quem lembra do filme? Isso é do filme, tá, gente? Última chance. Ó, agora o chefe vai falar. Fala assim, amém, homens? Vai lá. Amém, homens? Sentiu, né? Sentiu o poder, né? Mas é 3 vezes. Amém, homens?
Agora vem enfrentar a gente. Eu com esses homens perto de mim, eu enfrento qualquer um. Mas, amado, já contei isso aqui, né? Isso foi real. Aqui a gente estava fazendo um mutirão aqui, botando um monte de lixo para fora. Nem lembro, mutirão de que é aquilo? Estava fazendo uma limpeza. Aí tinham 2 catadores de lixo ali, um homem e uma mulher aqui na rua. A gente tinha combinado com a prefeitura que a gente ia jogar tudo ali e a prefeitura ia passar no dia seguinte para tirar. E a lixeira foi de uma esquina até aqui, né? De lá até aqui. E aí tinham 2 catadores de lixo ali, um homem e uma mulher. Eles começaram a brigar. E eu estou ali só administrando o lixo. Aí, quando eu olhei, o cara ia bater na mulher na minha frente. Aí o instinto me fez gritar, né? Falei, peraí, cara. Ele ia espancar a mulher aí na frente, na rua. Eu não aguentei, eu me meti em briga de marido e mulher, mas eu me meti. E era briga mesmo. Aí o cara partiu para cima de mim. Olhou assim, esse aí é fortão, mas eu vou encarar. Aí eu, como estava cheio de jagunço aqui dentro, falei, ó, todo mundo aqui para fora. Irmãos, logo eu fiquei cercado dos anjos de Deus ali ao meu redor. Jagunço no bom sentido, mas estava todo mundo suado, com a enxada na mão. Aí o cara, quando me viu cheio de homem ao meu redor, só os espartanos, o cara virou para a mulher e falou assim, olha, eles vão me matar. Mas se eles não me matarem, eu te mato. Já apareceu aqui na igreja pedindo ajuda para quem? Para mim mesmo, esqueceu. Mas, irmãos, olha só, vamos reconhecer homens como esses. Nós passamos aqui uns apertos financeiros que eu tive que gritar. Hoje de manhã eu preguei sobre súplica, oração e súplica. Aí eu falei, eu falei para a ministra ali, tem um bolo de nota para pagar lá em cima da minha mesa, está lá sem pagar. Até conta minha mesmo, deixa aí, vamos pagando o que dá. E a gente fez muita obra aí que eu fui além. A gente tinha um prazo para ter assembleia aqui, uma formatura de seminário. Gente, a foto está tão linda da formatura que eu estou usando ela para... não parece nem que... Parece até um teatro, uma coisa bem montada, um nível muito grande de beleza que está essa igreja. E não está pronto. Por exemplo, esse carpete aqui é o velho ainda, que ainda vai ter um novo, eu pretendo ainda ampliar esse altar, tirar esse TNT, colocar um negócio já tudo pronto. A gente está ali montando o berçário, eu quero botar até grama sintética ali dentro para as crianças poderem brincar. E crianças de 1 e 2 anos estão ali agora. Eu olho para aquele berçário, ainda também não está pronto, mas está chique, né? Eu dou graças a Deus que meus filhos cresceram, mas os bebês atuais é que vão usar lá. Mas o irmão Luzinaldo tomou a frente. Eu pedi para cada célula dar uma oferta de no mínimo R$100, ainda que em célula não pode tirar oferta, mas a célula inteira pudesse dar uma oferta. E aí eu estou com o resultado aqui, tem células que deram 100, outras 140, outras 160, tem uma célula que deu 230. E os homens se uniram aí, fizeram um encontro de homens, pediram uma oferta lá, R$1.625, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Isso aqui é mais uma oferta. Ó. Deixa eu somar aqui. Fala alguma coisa que eu vou somar aqui. Meus amados irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada homem dessa igreja e que abençoe não só financeiramente, mas espiritualmente, para que vocês, cada dia mais, estejam à frente do nosso Senhor Jesus Cristo, da palavra, da obra,
que Ele irá fazer grande coisa na vida de cada um de vocês. Porque vocês, jovens, são homens também, tá? Então, vocês comecem da agora, que vocês estão novos, que vocês chegaram à meia idade. E peço a vocês que cada um de vocês, no seu ministério, faça com excelência, para que nós hoje sejamos agraciados pelo Espírito Santo de Deus por tudo que nós fazemos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos e que tenham um final de semana abençoado e que a palavra que foi trazida hoje, que toque no coração de cada um de vocês, para que cada vez mais nós venhamos fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Aqui, irmãos, ó, eles deram 1.625 e agora venderam um churrasco aí hoje, ó, R$662. Somando os dois, deu 2.287 reais. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aqui são as células dos homens de fé. 1, 2 e 3. Tem 3 células. E tá aqui. Os líderes são Luzinaldo, Guajara e Genesi, mas são esses homens aí, ó. Olha para eles aí e fala assim: Deus te abençoe, meu irmão. Olha esses homens aí, ó. Eu vou começar a chamar esse homem aqui de Epafrodito. Ou Estéfanas, né? O Guajara vai ser o Estéfanas. Mas, amados, muito obrigado. Eu já estou cumprindo o que eu aprendi aqui hoje. Reconhece a homens como estes. Aí, ó, é esses aí. Até o cabelo vermelho ali tá no time, olha lá. Ele só chega tocando fogo nas coisas. Olha lá, o cabelo dele já está. Mas eu não tenho palavras, irmão. Não tenho palavras assim, para agradecer. Paga tudo? Não, mas ajuda bastante, misericórdia. Ajuda, assim, é tremendo. Fora as outras células, né? E tem gente ainda arrecadando, ajudando. Eu quero orar nesse momento, pedir que você fique de pé, vamos orar, vamos ofertar ao Senhor.